Bem-vindos a mais um episódio de Conselhos de Classe, um podcast feito para gestores, mantenedores, diretores e coordenadores de escola e para você, professor, também, que faz a diferença na escola. O episódio de hoje é um episódio especial, porque nós estamos aqui com dois convidados, um convidado já conhecido de vocês, mas pai e filha, para falar para a gente sobre design instrucional, sobre educação corporativa e mais um monte de camadas. Eu fui aprendendo aqui um pouco no nossa fala anterior aqui, ao início da gravação, e eu consigo hoje até pensar no design instrucional até como metodologias ativas. Então vocês vão ver um episódio novo, para quem não conhece o design instrucional, mas algo que vai mudar a forma de vocês pensarem. Então convido vocês a ficarem aqui com a gente até o final para ver o quanto vai ser rico esse episódio. Como a lista de chamada, e hoje nós temos dois nós da estamos bancada. Em família, é um episódio em família. Mais família. É, eu estava pensando. É um episódio mais família. É verdade. Né? E não é sobre sucessão. Não. Então do lado de cá, eu e a minha irmã Ana Paula, e do lado de lá, Maurício Berbel e Júlia Berbel. Maurício não só na bancada, mas como convidado hoje. Isso mesmo. Né? Então tá. A lista de chamada hoje, Exato. por favor, Ana Paula. Ana Paula Espaçoim presente. Maurício. Não, em ordem alfabética, Danilo. O Baiano tá aqui, bravo. posso pular. Então, Maurício, da Alabama. E a nossa convidada especial, Júlia Berbel, da Petronas Lubrificantes. E aí, como eu fiz essa introdução, falando do design instrucional, Júlia, faça a introdução pra gente. O que é o design instrucional? E a gente vai explorar esse tema. E conta um pouquinho, Júlia, do teu trabalho, conta um pouquinho, né, de você. Claro, então vamos lá. Bom, começando por mim, eu não sou do design instrucional inicialmente. Eu sou formada em administração, comecei no marketing, mais especificamente na parte de preço, assim, bem finanças, mexia com o número o tempo todo. Mas sou filha do meu pai, então cresci Manja muito na muito de educação. Excel, viu? Manja muito de Excel. Mas cresci seguindo meu pai nas escolas, então a educação sempre fez parte de mim, de quem eu quis ser e trabalhar com educação, mas não fui muito para esse ramo da consultoria, não, achei melhor ir para outros meios, mas com a minha carreira no marketing, em precificação, eu fui vendo que eu tinha muito interesse em ensinar. E a gente tem episódio aqui de finanças, a gente vê que é um assunto difícil. Né? E precisa ser ensinado de uma maneira com cuidado e às vezes diferente. E foi aí que eu encontrei o que é o design instrucional. Né? E o design instrucional ele é quase uma pedagogia, mas ele é o entender todo o caminho do ensinamento, né? Da aprendizagem. Então é desde a concepção do que eu vou ensinar, até como eu vou ensinar, como que eu vou reforçar esse aprendizado, como que eu vou avaliar se ele foi bem feito, como que eu vou engajar o aluno. Seria uma roteirização, Júlia? Praticamente isso. Passa né? por isso também. Mas Tem eu acho que uma tudo. coisa legal aqui, que eu acho que vai ser um pouco diferente de outros episódios, ou pelo menos do ambiente da escola, é que quando a gente fala de instrução, conhecimento, ou pedagogia, a gente está com o foco muito mais no aluno. Na criança. No estudante, na criança, quem está ali na educação básica, né? E aqui a gente vai estar com um foco na gestão de pessoas. Acho que a Ana Paula está aqui com alguém do RH aí, né? Psicóloga também, né? Isso. Então, assim, é ensinar o adulto e é um ensinamento também mais focado no mundo do trabalho. Acho que a experiência da Júlia está mais focada na educação corporativa. Eu não estou ensinando filosofia para a pessoa. Estou ensinando, no caso da Júlia, estou ensinando o cara a vender um lubrificante ou usar uma determinada graxa em vez de usar outra coisa. Né? E na escola, eu acho que a gente não tem esse olhar ainda, mesmo no RH, da educação corporativa, no sentido de que, por exemplo, eu tenho que fazer integração. Então, eu tenho uma rotatividade, ou eu tenho lá que todo mês repetir um treinamento de integração. E se eu tiver um conceito de educação corporativa, eu posso ter isso dentro de um processo, um projeto de design instrucional formatado, feito, o que vai, às vezes, até automatizar esse processo. É isso, Júlia? Com certeza. Aliás, o processo de onboarding ele é fundamental para você ensinar alguém. Né? E o que muitas escolas, às vezes, não têm esse processo estruturado, o que às vezes pode acontecer é o cara não ensina direito, ou ele simplesmente entrega um documento lá, um código de ética da vida que ninguém lê, e aquilo se perde completamente. Ou ele é ensinado errado, ele é ensinado pela pessoa que leu, às vezes, o código de ética, repassa para o outro, vira um telefone sem fio. Deixa de ser código de ética. Deixou de ser. Ô, Júlia, mas eu acho que a gente
tem uma questão... Deixa eu só fazer aqui uma... Eu sou Tá vendo? mediador hoje. Agora A partir do como mediador, mediador, então. vocês deixam eu sentar aqui como mediador, vocês se ferraram. Eu já falei isso. Você quer conhecer a pessoa, você dá um pouquinho de Deixa poder. ele sentar naquela cadeira. Tá bom, eu sentei aqui, não tem mais conversa. Onboard é o que a gente chama de projeto de integração, né? Então, só fazendo uma ilustração aqui. Acabou de chegar na empresa. Exatamente. Isso. Então, assim, primeira reunião eu preciso explicar lá o que é o manual do professor. Então, assim, esse é o trabalho de onboard e que é muito usado no mundo corporativo. Agora eu te dou a palavra, minha querida irmã. Ô, Júlia, só que a gente tem um grande desafio quando a gente fala do ponto de vista do RH e de ensinar adultos. O adulto, ele não quer aprender. Né? É difícil ele estar naquele lugar porque eu já sei, eu já vi isso, eu já vi. Como que você trabalha com essa questão de ensinar o adulto? É muito mais difícil do que ensinar uma criança, com certeza. Eu acho muito, porque assim, a criança, ela tá ali para aprender, né? Você leva ela para a escola, ela tá ali, o objetivo dela ali é aprender. O adulto, principalmente quando ele não está no ambiente escolar, quando ele está no trabalho, ele está ali para trabalhar. Porque é diferente, ele né? quer Uma coisa é ele pagar um MBA que ele foi lá para aprender. Ele tem uma outra motivação coisa, que eu não. paguei. Arrumou um emprego e agora tem um chefe novo inventando moda. Isso. Não é assim. No trabalho, você precisa não só motivar ele, mas também trazer o valor que aquilo tem para ele. E é uma grande dificuldade. Ele entender o valor do treinamento, o valor daquele conteúdo para ele se desenvolver. Eu diria que para o adulto tem também, além dessa motivação desse valor, mas também o como isso vai ser feito. Porque como adultos, cada um de nós aqui tem uma faixa etária diferente, uma experiência de vida diferente, um estilo de aprendizagem diferente. Então você também tem que traduzir isso em diversos formatos, em diversos modelos para absorver todo mundo. Eu vejo que na educação a gente vai entrar numa era e muitos donos de escolas ainda não se tocaram disso. Então quando a gente fala de educação corporativa ou de formação de colaboradores, na cabeça do dono de escola ainda está muito contratar um palestrante, pagar um MBA, e ele não se deu conta de que o nosso ensino superior está cada vez pior em termos de qualidade. E ele vai precisar, num curto espaço de tempo, ter dentro da escola dele uma educação corporativa para fazer formação docente, para poder fazer formação de níveis táticos e operacionais. E aí eu queria que você falasse um pouco de como que é essa educação corporativa na Petronas, que você está lá dentro trabalhando, e como que isso, a gente pode fazer um paralelo e levar isso, por exemplo. Eu entendo que a escola tem que fazer formação docente, e ela tem que fazer uma preparação disso, e tem que trabalhar isso no nível de educação corporativa. Queria que você falasse um pouco de como que é lá, para a gente traçar esse paralelo. Tá certo. Bom, lá a gente tem, como você falou, um onboarding, né? Acho que uma educação corporativa, ela começa sempre no onboarding. Então, você trazer o básico para o trabalhador ali, para ele executar a função dele. Isso tem toda a parte institucional, quem é a empresa, o que é a empresa, os valores que ela tem, às vezes um código de ética. O ferramental, então, às vezes um sistema que ele vai usar, ou os indicadores que a empresa usa para avaliar. E depois o que ele vai fazer mesmo. Né? No nosso caso, é vender o nosso produto. Então, tem muito treinamento de vendas e de produtos. Quais são os produtos? Um segundo passo, acho que já entra um pouco nesse ensino superior, é de você aprofundar o cara. E não dá também só para você ficar no básico. Né? Então, assim, você ensina o básico, mas depois você aprofundar ele para ele poder dar esses próximos passos. Então, assim, o quanto, até onde ele pode ir com aquilo e que outras frentes ele pode ir. Agora, na educação corporativa como um todo, o que tem acontecido muito é sair desse produto, venda, a parte institucional e ir para inteligência emocional, gestão do tempo, o cara entender equilíbrio de vida pessoal e vida profissional, porque isso impacta o dia a dia dele. Não basta ele simplesmente saber vender ou saber o que é que ele faz na empresa, mas é o como ele vai fazer aquilo para o bem dele também, né? Como que ele gerencia tudo isso. Júlia, eu atendi uma escola, a gente faz um trabalho de marketing e a escola encomendou para a gente um livro com bastante ilustrações que era para os funcionários. Porque eles estavam com o seguinte problema, é uma escola muito grande e o pessoal da manutenção parava no gramado, cortava a unha, né? Ou na hora do almoço, eles têm um redário, e aí não... Passava da hora. Passava da hora, não sabia se comportar naquele ambiente ou num ambiente de refeitório. E eles encomendaram um material de dicas de comportamento e o que podia e o que não podia.
O material ficou lindo, tá? E com uma série de episódios que tinham que ser divulgados. Pensando nisso, se isso estivesse na sua mão, como que você trabalharia isso em parceria com a RH e como que você divulgaria isso para os funcionários? Só para a gente ilustrar, se tiver alguém de RH assistindo a gente, como que eles podem implantar esse trabalho? É bem interessante você falar isso, porque assim, uma das coisas que a gente tem para ensinar é o próprio material, né? Tá. Então, entender o contexto da escola, de quais as possibilidades que eu tenho. Eu tenho numa sala ali de refeitório uma televisão que eu posso passar o vídeo e deixar ali. Tá. Eu tenho como deixar isso impresso. Então, esse livro aí, eu deixo lá um caderninho com as dicas impresso. Eu tenho um grupo, às vezes só um grupo de WhatsApp já resolve. Que eu posso mandar isso para eles toda semana. Toda segunda-feira é o dia da dica de comportamento. Depende muito do como eu atinjo essa pessoa. Como você mesmo falou, né? Assim, o adulto, a gente tem mais dificuldade de ensinar. Então, o ensino do adulto, ele tem muito de como você inserir aquilo na rotina dele. Então, assim, as boas práticas que eu vou ter, às vezes vai ser uma plaquinha que eu vou botar no jardim, lá com uma dica. Às vezes vai ser num quadro de avisos. Às vezes vai ser rodando numa TV no refeitório, por exemplo. Às vezes pode ser uma palestra, dependendo do grau, né, que tá ali. O que muitas vezes a gente vê que dá certo é realmente o que adapta a cultura daquele local. É um grupo que troca muita mensagem no WhatsApp e tal. Às vezes funciona melhor. Cara, é um grupo que, eles gostam de sentar na sala, fazer aquele dia de evento. Faz uma palestra, ensina, passa a importância daquilo. Ô, Júlia, então deixa eu entender uma outra coisa. Eu sou do RH e eu tenho uma demanda. Eu procuro o teu departamento ou eu contrato uma designer instrucional e vou buscar diferentes soluções para eu comunicar para o meu funcionário. Então, esse seria um caminho. Sim. Tá. Eu tenho uma demanda, olha como as coisas chegam para o marketing, gente. A CIPA levantou a mão para uma reunião do marketing. Eu sou da CIPA e eu preciso trabalhar uma tendência do RH. Bem-estar social, bem-estar emocional. Como é que eu levo isso? Foi perguntando, como é que a gente trabalha isso? Pergunta para a Júlia, então. Júlia, eu vou repassar a Júlia, a gente pergunta. vai deixar depois o contato da Júlia, porque agora todos os problemas... Resolver os problemas. É óbvio, como RH a gente tem algumas ideias, até pelo diagnóstico, pelo que a escola foi trazendo. Mas se tivesse isso no seu colo, o que você traria de solução? Eu acho que você começou já no diagnóstico, já é o primeiro passo que eu faria. Tá. Né? Eu realmente entender qual que é o problema, onde está ali, onde eu posso atuar, né? Principalmente CIPA tem coisas que, assim, regra, tem que ser feita e pronto. Protocolo, né? Protocolo. Protocolo de segurança. E traduzir isso. O design instrucional, ele tem uma diferença, eu diria que ele é esse processo como um todo. Então, entender não só como eu passo essa primeira mensagem, mas como eu faço aquilo aplicar depois. CIPA, principalmente, é isso. Tem mês da CIPA. A gente tem, né, no caso, eu trabalho numa fábrica, tem lá um mês que é foco daquilo, mas eu não posso achar que o procedimento da fábrica vai acontecer só no mês que eu estou celebrando lá a semana de segurança. Não pode, você tem que ter aquilo sempre. Eu diria que tem sim um momento de foco para fazer. Então, traduzir, de preferência, todos os projetos que a escola está fazendo sejam ligados a isso. Até para desmistificar essa coisa de é treinamento novo. Nossa, é obrigatório mandar todo mundo lá para o auditório, porque é obrigatório assistir isso aqui. Não, é o ver no dia a dia, na prática, que aquilo está funcionando. E o pós. Eu acho que muitas vezes a gente esquece o pós, né? Assim, depois que eu passei o conteúdo, depois que eu falei de bem-estar, depois que eu dei a regra, depois que eu falei do código de ética, e aí? Quando que eu volto nesse assunto de novo? Como que eu trago aquilo? Se aquilo funcionou também, né? Precisa de indicadores. Júlia, você sabe o que é legal que eu escuto aqui? Que mudou, né? E você está falando, o meu cérebro está toda hora assim, ó. A tua fala no design instrucional, eu traduziria para o mundo da educação como estratégia de ensino, avaliação prática, né? E não avaliação teórica, mas avaliação prática. Porque o tempo inteiro você está falando assim, como que eu ensino isso de uma forma que funcione, né? E não aquela coisa, vem para o auditório e é obrigatório, mas é a estratégia de ensino, ou de uma questão da metodologia ativa, que a gente fala muito na escola, mas no questão da avaliação, no sentido assim, eles estão implementando, eles estão usando, eles estão fazendo.
E que isso, por exemplo, quando a gente leva para a formação do adulto no trabalho, não acontece. Geralmente é aulas expositivas, palestras, ou eu pago um curso para ele fazer e não traz, né? Então, o quanto a gente também não está sendo efetivo nessa formação de colaboradores, quanto treinamento e desenvolvimento de pessoas pelo RH, porque na educação pouco se fala de design instrucional. Mas você sabe que eu estava aqui revendo quando nós gravamos sobre transformação digital, né? Quem está lá no canal do Conselho de Classe pode buscar outro episódio quando nós falamos da transformação digital no Colégio Bandeirantes. Isso aí. Né? Como que demora muitos anos para que você consiga transformar uma cultura mesmo, né? De uma equipe que passa a ser mais receptiva a uma mudança tecnológica, mais capaz de se atualizar sistematicamente, né? Porque a transformação digital, como ele foi colocando ali, eu acho que passa por esse, se eu falar errado, você me corrige, apesar de ser seu pai, você pode corrigir. Ele vai além do... Eu fiz o diagnóstico, eu dei a aula, por exemplo, montei o material didático e concluí o curso. Não, tem que ir além disso. Eu preciso revisitar isso lá adiante e saber assim, transformou mesmo, né, esse indivíduo, ele está mais ético, ele está com a vida mais equilibrada, né? Ele conseguiu compreender ou apreender aquele conteúdo, Isso, fez a diferença, firmou, né? Como fala lá no meu interior, né? Assim, firmou. É isso mesmo? Ou foi só para acertar na prova, se fosse uma criança, né? Foi só para passar de ano? Ou realmente ele aprendeu no sentido de aprendizagem mesmo? Ficou dentro da pessoa, né? Acho que Maurício, é isso. mas isso me lembra o episódio com a Adriana Martinelli. Quando ela vai montar a Beth, que ela fala assim, nós começamos a criar experiências de aprendizagem. Aquilo é design instrucional puro. Puro, né? Porque ela cria experiências onde ela diz assim, se eu quero que a escola saia daquele modelo tradicional de NUCA, por que que o nosso... A pedagogia da NUCA. A pedagogia da NUCA, por que eu vou fazer exatamente uma feira replicando aquilo? E ela vai querendo passar as coisas, a forma de ensinar e as experiências de um outro jeito. Se a gente olhar para dentro da escola, mesmo o RH, ele repete exatamente a mesma forma. Eu quero que o meu profissional ele haja de um jeito diferente, mas eu ensino do jeito mais antigo possível. Porque não é cultura. Eu volto a falar aqui, ó, a gente vai entrar numa era de profissionalização, ou melhor, a gente já entrou numa era de profissionalização, e as escolas não têm RH, as escolas têm DP. Então, quando a gente traz aqui um episódio, né, por mais que o pano de fundo seja treinamento e desenvolvimento, mas a roupagem está dentro do design instrucional, quantas escolas têm um RH formado, constituído de verdade e que tem um projeto de treinamento e desenvolvimento amplo? Né? Pouquíssimas. E as que têm, cai de novo naquilo. Palestra, semana de treinamento ou aulas expositivas, né? É a semana de planejamento, né? Difícil de trazer para o cotidiano do colaborador. Maurício, eu tenho uma escola em São Paulo, não vou citar o nome, mas que ela tem um programa que a gente faz recrutamento e seleção para eles. Para você ser professor dessa escola, você passa um semestre inteiro como assistente. E não importa a sua experiência, não importa que você tem 32 anos de experiência, você vai passar 6 meses como assistente, conhecendo a cultura, conhecendo os processos, conhecendo a avaliação. Depois você entra em sala de aula. Cara, isso é fantástico. Mas quantas escolas têm condições para fazer isso? Né? E condições financeiras para fazer isso. Eu queria fazer um parênteses aqui, devia ter falado isso na introdução, mas um dos motivos da gente ter convidado a Júlia foi porque ela é a cabeça por trás do livro Conselhos de Classe. Né? É isso. Meu nome está na capa, mas devia ser o dela. É verdade. Parte do meu nome está lá também. Na verdade é Maurício e Berbel. Porque lá está Maurício Berbel, organizador, mas na verdade quem é a organizadora disso tudo é a Júlia. Ele te mandou... Põe lá, por favor. Ali, ó. Então, ó, aqui, ó, Maurício Berbel, organizador, mas tinha que estar a Júlia Berbel. Né? E a Júlia é a organizadora desse livro, mas mais do que ser organizadora, a Júlia usou toda uma estratégia. Acho que era legal ela contar um pouco. Eu queria que você contasse, Júlia, qual é a estratégia por trás disso. Pegar episódios, e a ideia que você teve de
pegar os episódios e transformar isso num conteúdo de uma forma diferente, vai? Conta pra gente. Vou começar dizendo que foi um baita desafio, tá? Porque tem um desafio muito grande já de transformar o que é falado, que é o que a gente está fazendo aqui, numa coisa escrita. Tem uma diferença muito grande, olha que eu assisti todos os episódios várias vezes, porque não foi uma vez só, que tem muita coisa que a gente faz que é aqui, né? A gente mexe a mão, faz a cara, às vezes a frase termina no meio, e todo mundo entendeu. Sim. E aí na hora que você vai escrever isso num livro... Não acaba no meio. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Uhum. E às vezes o tom de voz da pessoa faz um sentido e outro tom faz outro sentido. E na escrita, cadê esse tom? Cadê exatamente? Então, foi um desafio muito grande essa transformação do que é um podcast para o formato de livro. E ainda no livro, eu acho que ele tem essa pegada, muito do que está por trás do podcast, eu imagino que seja o educar, né, o ensinar. O podcast, claro que ele é fácil de ouvir, a gente liga, às vezes você está dirigindo, está no trânsito, está lavando a louça, está fazendo alguma coisa, você vai ouvindo, você assiste, você pega esses maneirismos, essas expressões. O livro ele já tem que ser um pouco mais, quase que processual. Tem que falar mais exatamente o que você está falando. Né? Tem episódios de finanças ali que tem que falar o termo certinho, né? Assim, tem que escrever bonitinho o que é cada coisa. Então, tem um processo de você adaptar todos os contextos e os conteúdos num formato que a pessoa possa ler depois e fazer sentido, tirar proveito de tudo aquilo. Mas eu queria dizer que foi uma experiência muito deliciosa. É muito gostoso de ouvir e traduzir isso em alguma coisa. A Hora do Recreio é favorita minha, eu adoro. Tem várias historinhas lá. Foi muito difícil de adaptar a Hora do Recreio porque ela não é processual. É a parte que é contar uma historinha mesmo, né? Dividir as experiências. E as histórias estão muito na nossa fala, na nossa expressão, no jeito de falar. E as risadas que tem junto, que né, contemplam ali a Hora do Recreio. Exatamente. A Hora do Recreio, ela tem aquele adicional que acho que faz a diferença daqui, né? De, assim, tem 3 consultorias aqui, cada uma com a sua experiência. Se fosse só para falar termos estratégicos, podia ser qualquer pessoa. O que traz a característica da consultoria de cada um de vocês é a experiência. É o que vocês têm de bagagem. E aí, traduzir isso no livro também foi muito divertido, porque tem ali uma anedota, tem uma piadinha, tem uma história. Tem as histórias do seu pai, que todas elas têm. Tem uma piadinha ali, uma história que tem uma reviravolta, e aí traduzir isso, mas como linkar isso com o que está passando ali, né? Porque, assim, nenhuma Hora do Recreio aqui é aleatória. Né? E eu brinco que cada um do podcast aqui tem uma característica. Né? Então, o Baiar é o técnico, teu pai é o sábio, né? A Ana Paula é o motor da operação, a Carla, eu falo que é a elegância em pessoa, né? E o Danilo é o mais tímido, quietinho, calado. Isso é verdade, Júlia. Você assistiu todo, você sabe, eu falo demais. Eu senti que tem um pouquinho de bullying não ali tem. rolando. Não um pouquinho, tem. de vez Mas em é que a quando gente tem. precisa representar o cenário atual das escolas. E o bullying faz parte desse cenário atual, É né? isso. Mas tem um humor quinta série também, Tem. que faz parte. É. A gente está tudo ali no contexto escolar. Mas eu te acho dizer que tem acho uma... que foi... Desculpa, pode falar. foi uma coisa até interessante de fazer, que a adaptação do livro, ele ainda é uma pessoa só. E aqui eu estou traduzindo a fala de várias pessoas diferentes, com estilos completamente diferentes, mas tem que manter uma unidade, porque a pessoa, quando ela lê o livro, tem que ter coerência. Não dá para ela começar na terceira pessoa, depois na primeira pessoa, e é uma expressão muito diferente. Ô, Júlia, e a gente consegue Gente, eu tô com afta, hoje tá difícil. Integrar, não sei qual que é. De fato, as soluções que a gente promete? Eu achei que sim. Viu? Eu achei que sim. Eu acho que tem... O formato do podcast em si, acho que ele é bem legal, né? De, assim, tem a introdução do assunto, tem a troca de experiências, a hora do recreio, de se trazer mais para a realidade, e a parte da lição de casa, que é o fechar, né? Assim, escutamos tudo, fizemos. Tem alguns episódios que tem uma chamada oral, Tem. Que é legal também, mas eu acho que isso chega no final em alguma coisa, né? Ele é um bate-papo, mas ele é um bate-papo que é uma aula, né? Ele se traduz num conteúdo no final. Eu falo, desculpa, Paulo, eu falo muito que assim, ó, se um coordenador, um diretor, um gestor de escola pegar do episódio 1, agora não sei que episódio a gente tá, mas já deve estar quase no 20, primeira temporada teve 13, né? 15. Não, a gente eu acho que a gente já está passando do 40, hein? Precisa numerar. Será? Acho Bom, que enfim,
já tem aí uma quantidade significativa. Se ele pegar do episódio 1 a esse episódio aqui que a gente dá, e ele assistir todos, eu classifico isso aqui como um MBA para a educação. E o que para mim, assim, o que é legal, e aí por isso que a gente pensou em trazer você para falar do design instrucional, porque isso é um design instrucional, é pegar um formato de aula e transformar num outro formato para complementar, ou transformar num material para complementar, o quanto que isso cabe dentro da escola. De eu pegar um onboard e transformar num livro, de eu pegar uma cultura minha de aula que eu preciso que todos os professores entendam e transformar isso num material. Você sabe, eu acho que tem uma coisa interessante aí, porque eu posso imaginar que alguém vai assistir o episódio e vai ter um nível de compreensão, porque é visual, é de ouvir e tal. Tem alguém que vai só escutar o episódio, não está nem vendo a gente. Só está lavando a louça, está dirigindo e está com aquele áudio, isso é suficiente. Tem alguém que não vai bem por aí e prefere pegar o livro na mão. Tem alguém que vai assistir e depois ler e vai falar, opa, tinha coisa que eu não tinha pescado, agora eu peguei, né? Então, talvez essa questão da, não sei, Júlia, se é complementaridade das ferramentas, se é aquelas coisas do sinestésico lá, que eu não sei muito bem os nomes que dá para isso, mas... Auditivo, visual e sinestésico. Mas as diferentes capacidades do aprender, isso, né? Até que ponto que o livro e os episódios conversam uma coisa com a outra. Eu não perguntei, mas você responde alguma coisa, minha filha, me tira disso. Eu acho que na pedagogia, na sala de aula, a gente tem pouco disso. Eu acho que na metodologia ágil, às vezes tem. Que às vezes a gente vai assim, tem um livro didático ali e eu passo aquele livro. Não tem tanta complementariedade que outros materiais eu trago. Uma das coisas que eu amo no design instrucional é quase que a redundância. É eu pegar o mesmo assunto, a mesma coisa, e fazer aquilo em formatos completamente diferentes. Como a gente falou da CIPA aqui, às vezes eu vou ter uma páginazinha, uma imagem que eu vou compartilhar no grupo do WhatsApp, que é o mesmo conteúdo que eu vou ter num vídeo, que é o mesmo conteúdo que eu vou ter num livro, mas em formatos diferentes. Para pegar cada tipo de aprendizagem que a pessoa tem, para ela absorver tudo aquilo. E às vezes uma pessoa se beneficia de mais de um tipo. Sim, mas o operador de empilhadeiro lá da Petronas, em algum dos formatos, ele vai ter que cair a ficha. Mas, gente, olha só, pode ser que eu esteja indo longe aqui e minhas ideias são meio malucas e eu esteja indo longe. Mas quando você fala isso para mim, eu entendo que a pedagogia moderna, não sei nem se existe esse termo, mas a pedagogia moderna, seria obrigatório aprender design instrucional. Porque eu tenho numa mesma sala crianças que aprendem de forma diferentes, crianças com processos cognitivos diferentes ou capacidades cognitivas diferentes, e o professor ele tem que ter a capacidade, ou como você chamou de redundância, de fazer aquele mesmo conteúdo ser ensinado, transmitido ou mediado de diversas formas diferentes. Tem uma história, Hora do Recreio, já que você falou que você gosta muito, uma grande escola de São Paulo, extremamente tradicional, resolveu da noite para o dia que a mantenedora foi para a Itália, para Régio, e voltou e falou, a partir do ano que vem nós vamos ser Régio. Então a vida inteira, 50, 60, sei lá eu quantos anos, como uma escola mega tradicional, voltou no ano seguinte ia virar Régio Emília, óbvio. O processo não é tão simples assim. E eu fui chamado para dar treinamentos para vários professores. Alguns até me pediram para fazer mentoria. Naquela época eu faço mentoria de líderes, mas não de professores. Mas aquele ano eu acabei fazendo muita mentoria com professores dessa instituição. E o processo ali era muito difícil, porque eles não conseguiam enxergar o que a gente está chamando aqui de design instrucional. Eles não conseguiam fazer as perguntas para os alunos de uma forma diferente. Né? Eles não conseguiam trabalhar a questão do investigar com os alunos, porque eles estavam tão condicionados a dar para o aluno, que a questão do parte do aluno aprendizado era algo abstrato para os professores. Exato. Né? E aí, assim, hoje, você falando aqui, né, para mim, eu estou tendo uma aula de design instrucional, o quanto faltou para esses professores ali uma capacidade de redundância, de aprender estratégias e pensar aquilo de uma forma diferente. Então, eu sempre falo que, assim, eu falo muito nos meus cursos, que o professor tem que fazer aula de stand-up comedy. Uhum. E falo mesmo assim, por quê? Boa. Porque o cara consegue subir num palco 50 minutos e prender a atenção de todo mundo, fazer todo mundo rir. O professor tem que ter a mesma habilidade.
Ele tem que subir ali no palco da sala de aula e ele, em 50 minutos, tem que prender a atenção do aluno que está viciado em dopamina e que precisa de shots, de sacadas, de trejeitos ali, né? E agora eu vou inserir mais um item. O professor, além de ter que fazer curso de stand-up comedy, ele tem que conhecer o processo. Ele tem que fazer uma formação de design instrucional para conhecer o processo todo dentro. Tô falando besteira, Júlia? Não tá, não. Eu diria até que o design instrucional ele é relativamente novo, principalmente com esse termo, né, de design instrucional, e tem se profissionalizado, com certeza. Porque antes era pedagogia, ou antes era ensino de adultos, e ficava por aí. E acho que faltava isso que você falou, da pessoa entender o todo. Então, assim, não é só passar aquela aula, mas é como a gente falou, fazer o diagnóstico antes, como que eu vou avaliar aquilo depois, como que eu prendo essa atenção, e para cada assunto eu vou aprender de um jeito diferente. Às vezes, com uma coisa processual, eu vou aprender de um jeito diferente, às vezes trazendo a importância da segurança, o risco daquilo, às vezes é com uma dinâmica, às vezes é com jogos, né, assim, tudo depende. Eu tenho chamada oral para fazer. Não, então deixa eu só fazer essa pergunta antes para a Júlia. Júlia, eu trabalho para uma escola que está... Não, você trabalha para Espaço. Eu trabalho para várias escolas. Uma delas está implantando material bilíngue autoral. Pensando no design instrucional, hoje, se eles vão entregar um material bilíngue autoral, eu podia muito bem olhar para o design instrucional para montar este material. Não, podia não. Pelo que eu aprendi aqui, isso é obrigatório. Deveria. Isso. Até porque eu posso pensar em caminhos diferentes, até para me destacar do que tem no mercado, é isso? Com certeza. O próprio ensino bilíngue, o que a gente mais tem de referência como design instrucional é o Duolingo. Sim. E o Duolingo, ele ensina um idioma. Sim. Ele ensina do mesmo jeito que outras escolas? Não. Não. Ele tem elementos que o diferenciam. Duolingo, se você quiser patrocinar a gente, Júlia já deu a deixa. Pois deixei aqui, super aceito patrocínio, acho que é super válido. É um baita case, né? Assim, tem outras escolas que replicam, às vezes uma escola de inglês. O que dá para fazer no material autoral, onde o design instrucional ele se aplica, é muito entender que não é só a aula, mas é como que eu faço aquela aula ser interessante. Às vezes vai ser com uma gamificação, vou colocar ali estilo de jogos ou uma conversa, vai ser conversação, tem lá um conversation. Pode ser interessante. Até mais e legal. que tipo de conversa, né? A gente está falando da geração dopamina, pô, não pode ser o que você fez nas últimas férias. O que você viu, que série você está vendo? Traz para um assunto mais recente, né? Sim. E o pós. O que normalmente se esquece é o pós, né? Que também, sem querer pegar uma coisa que não é patrocínio, mas o Duolingo faz muito bem, que é ficar te lembrando. Isso. Você tem que revisar aquela palavra, você errou aquilo. Esse reforço é muito importante. No material autoral, a gente tem mais facilidade de fazer isso. E eu, enquanto RH, vamos imaginar que eu fiz uma parceria ali bem legal. RH, meu time pedagógico. Se eu tenho esse olhar, eu consigo pensar, inclusive, na formação do meu professor. Com certeza. Sim. Deve. Né? Gente, olha, assistam esse episódio, pensem estrategicamente, porque tem saídas aqui fantásticas e dicas fantásticas. Eu, antes de você falar essa Amadoral, porque você vai entrar nela já já, tem uma parte também que a gente usou bastante no livro e que a gente já falou de outros episódios aqui, mas vale a pena a gente reforçar, para o gestor mesmo. Nós aplicamos bastante ferramenta de inteligência artificial, especialmente nas etapas iniciais aí desse texto, né? Começa num texto que é falado e tem que transcrever. Vocês já imaginam que são 15 horas praticamente de fala. Transcrever. Não é simples. Houve um tempo, e quem fez mestrado lá em 40, 50 anos atrás, que a pessoa entrevistava uma pessoa, punha numa fita cassete e apertava o play, ia batendo, parava, acabava de bater, voltava a fita, né? Hoje, o ChatGPT da vida traz aquilo, aí você tem um outro prompt para tirar as marcas de minutagem, tem um outro prompt para tornar o texto mais fluido, aí tem uma parte que não dá mais para ser inteligência artificial, aí tem que chamar a Júlia mesmo, né? Foi mais ou menos o que eu vivenciei, porque eu comecei com a Mônica transcrevendo. Aí tem uma hora que eu falei, não adianta mais. Por mais que a gente tente com o prompt, vai distanciando, vai alucinando, trazendo outras coisas que não estavam ali. A gente falou, opa, não deu. Mas, Maurício, o livro, para quem vai comprar o livro na Bet ou depois, né?
o livro é mais do que uma boa transcrição. Sim. O livro ele tem estruturas ali que foram feitas e pensadas que, por exemplo, eu não tenho conhecimento para organizar daquele jeito. E olha que eu faço cursos, escrevo cursos há mais de 10 anos. E aí eu volto de novo à questão do design instrucional, que é assim, ó, é um tema novo para mim e que eu estou trazendo muito para a questão da estratégia de ensino, que eu achei fantástico. Gente, eu preciso fazer a chamada oral. Vamos lá. Porque o nosso tempo está se esgotando. É chamada oral ou eles estão de casa? Chamada oral. Você quer mediar? Você vem Não, eu só eu achei que era Se lição de preparar. casa. No finalzinho, Nossa, que assim, já teacher vem, né? bravo, credo. E aí a minha chamada oral é o seguinte, cada um no seu quadrado, certo? Tá. Então, Ana Paula vai RH. falar sobre o uso do design instrucional no RH, Tá. Maurício na gestão, Júlia na educação corporativa e eu no marketing. Ok? Ok. Fechado? Então, chamada oral. Ana Paula, onde eu uso o design instrucional no RH? Você pode começar na formação de todos os profissionais que você tem no desenvolvimento, no treinamento e desenvolvimento da sua equipe. Então, a dica que a gente deu aqui, olha lá o que a CIPA está precisando. Então, quais são as necessidades que eles levantaram? Você pode olhar para isso, desenvolver, se você estiver na dúvida, pode chamar a Júlia, né? Desenvolver todo o sistema de treinamento e quais são os caminhos que você vai fazer com que o teu adulto, né, o teu profissional, o teu colaborador entenda, aprenda, aplique e o pós, como ele percebeu isso e se realmente houve mudança. Bom, Maurício, na gestão. Eu acho que você pode trabalhar em programas para o desenvolvimento da liderança na sua equipe e especialmente na delegação de responsabilidades. Então, se você tem um grupo de colaboradores, como é que você faz para delegar mais, atribuir mais responsabilidade e autoridade para os seus colaboradores e fazer o pós disso? Quer dizer, eu dou a orientação, eu faço isso com redundância por caminhos diferentes, dou uma leitura para ele aqui, passo um videozinho do YouTube, tenho um one-on-one com ele aqui para conversar e vou evoluindo com esse jovem, né? O jovem, não necessariamente jovem, mas com o meu subordinado, podendo fazer com que ele realize melhor aquelas tarefas que eu quero delegar. Não. Júlia. Eu diria que o design instrucional ele vai estar numa educação corporativa diferente do que ele está na sala de aula. Na sala de aula a gente já tem, às vezes, um material didático formado, você tem a sequência de aulas, o cronograma todo, mas ele tem que estar na educação daquela escola para os seus funcionários. Tenha ferramentas para educar o seu funcionário, estruturadas tanto quanto você estrutura todo o seu ano letivo. Tem uma semana de planejamento que você faz do ano, planeje os treinamentos da sua equipe ao longo do ano. Que eles tenham coerências, convenções, né? Exato. Faça uma convenção. Não é para chamar só uma palestra motivacional que você lembrou uma semana antes. Qual que é a dificuldade dos seus professores, às vezes da sua equipe de limpeza, às vezes dos jardineiros. Entenda essa dificuldade, coloque isso num planejamento e faça o pós. Né? Entenda que do mesmo jeito que você investe nos alunos, na educação dos alunos, tem lá revisão, tem prova, tem simulado, como que você avalia esses treinamentos da sua equipe. Senão você está só investindo em treinamento, em palestra, e nada está acontecendo. Então, entenda a importância de você treinar também o seu corpo, e não só os alunos. Fantástico. E no marketing, enquanto ouvi a Júlia falar aqui várias vezes, eu vi o quanto que eu vejo escolas reproduzindo conteúdo. Então, usem a ideia do design instrucional para serem diferentes, para transmitirem conteúdos diferentes. Então, hoje a escola, quando ela vai transmitir um conteúdo, é o professor ou o coordenador na frente da câmera falando para a câmera, e aí corta por um segundo take, onde as crianças estão brincando, e isso é 100% das escolas. O quanto com o design instrucional eu consigo fazer coisas diferentes, eu consigo criar personagens, eu consigo trabalhar outros formatos, pelo que a gente foi falando aqui, e o quanto isso pode ser muito mais rico até para a imagem e marca da escola. E até para adicionar nisso, eu acho que a escola é um ambiente que você tem muitos especialistas em muitas coisas. Sim. E que às vezes não é só aquilo que ele faz, não é só aquela função dele. Às vezes tem professor que é muito bom com os jovens, ele tem uma didática diferente. Ele pode passar aquilo para os outros professores. Às vezes ele vai passar aquilo num cafezinho, mas ele poderia passar aquilo numa aula.
Galera, chegamos ao final de mais um episódio. Quero deixar aqui a minha inveja do Maurício. Quero um dia também fazer isso com a Manuela. Isso. Né? Então, assim, inveja boa, tá, Júlia? Mas a Manuela tem só 4 anos, não vou conseguir colocá-la aqui. Mas no dia de hoje eu senti uma inveja e um orgulho por você, Maurício. Tua filha deu um show aqui. Estou com o ego Tá flutuando. inchadíssimo. A Júlia deu uma aula aqui. Júlia, parabéns. Muito obrigada. Parabéns. Júlia, aprendi muito, viu? Mas eu quero dar Amei. uma lição de casa ainda também, viu? Você não... Ele É porque lição vocês de falaram casa. É rápido, tanto é que rápido, vocês é importante. esgotaram o tempo. Não, o É rápido mediador e que tem que importante. controlar, né? É. Agora eu fiz igual. Mas eu acho que é interessante pelo seguinte, a Júlia trouxe uma perspectiva que as escolas quase nunca têm, que é da educação corporativa. E as escolas, hoje, com ociosidade, com período noturno ocioso, muitas vezes são abordadas com a possibilidade de um ensino superior, de um ensino à distância, locando espaço. E eu acho que, se investigar um pouco mais sobre educação corporativa, talvez tenha uma oportunidade muito interessante de mercado, de fazer parceria com empresas da região e ter um design instrucional apropriado para os operários, para os colaboradores das empresas, Para criar o conteúdo. usarem a estrutura da escola, a equipe da escola, o know-how que a escola tem e realmente ajudar mais gente ainda a ser bem informada por aí. Então, Fantástica a lição de casa. Hein? Dica de ouro para a escola. Vou falar hein? para você que, Dica de ouro, que isso, isso hein, tem que gente? ser aquele corte number 1. aí, ó. É. Tá certo? Gente, muito obrigado. Obrigada, pessoal. Até o Muito próximo obrigada. episódio. Júlia, Obrigada, Júlia. obrigado. Muitíssimo obrigada, Foi gente. incrível. Pela participação, por deixar eu mexer nesse livro de vocês aqui, assistir, ouvir vocês e poder compartilhar um pouquinho do que eu faço também. Ah, muito show de Uma bola. última coisa. É minha filha. Muito bom.